Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar os subconjuntos de Z, que são conjuntos criados a partir de pequenas modificações no conjunto dos números inteiros. Aqui nós temos o conjunto dos números inteiros, formado por infinitos números negativos à esquerda, o zero e infinitos números positivos à direita. Lembrando que o zero não é positivo nem negativo, ele é neutro. Se eu retiro o zero desse conjunto, eu crio o conjunto dos números inteiros não nulos, representado pelo Z asterisco, onde esse asterisco indica que não faz parte desse conjunto o zero. Então, vai fazer parte tanto os números negativos quanto os positivos. No próximo conjunto, eu tenho o Z+. Observe que no pé do Z tem um sinalzinho de mais. Isso quer dizer que vai fazer parte quem tiver o sinal de mais. Já aqui, ó, à direita do Z, na parte superior, não apareceu o asterisco. Isso quer dizer que o zero faz parte desse conjunto. Então, vai fazer parte desse conjunto o zero e os números positivos. Então, quem eu retirei? Eu retirei os números negativos. Ele recebe o nome de conjunto dos números inteiros não negativos. Agora, se você observar o próximo símbolo, observe o pezinho do Z, tem um sinalzinho de menos, indica que só vai fazer parte quem for negativo. Não apareceu o asterisco, então o zero pertence a esse conjunto. Então, vai pertencer a esse conjunto o zero e os números negativos. Recebe o nome de conjunto dos números inteiros não positivos. Por quê não positivos? Porque só entrou números negativos e o zero não é positivo nem negativo. No próximo subconjunto, observe que ele aparece o asterisco. O asterisco sempre vai indicar a ausência do zero. E aparece o sinalzinho de mais, indicando que só vai pertencer a esse conjunto quem for positivo. Conjunto dos números inteiros positivos. Agora, no último símbolo aqui, no último subconjunto, observe, tem um asterisco, você já sabe que indica a ausência do zero. Se no pezinho do Z tem sinalzinho de menos, indica que só vai fazer parte quem for negativo. Positivo não faz parte. Então, ele recebe o nome de conjunto dos números inteiros negativos, porque foi retirado o zero e os números positivos. Você tem 5 subconjuntos de Z. Observe um detalhe. Quando não aparece sinal de mais nem de menos aqui no pé do Z, entra tanto números negativos quanto positivos. Quando aparece sinal de mais, entra os números positivos. Quando aparece sinal de menos, faz parte os números negativos. Agora, se você observar o conjunto dos números inteiros não negativos com o conjunto dos números naturais, você vai ver que eles são exatamente iguais. Então, eu posso dizer que o conjunto Z+ é igual ao conjunto dos números naturais. Se você observar também o conjunto dos números inteiros positivos com os números naturais não nulos, observe, é igual. Então, o conjunto dos números positivos é igual ao conjunto dos números naturais não nulos. Esses subconjuntos está sendo explicado só à base de conhecimento, para você ter um conhecimento de que eles existem, ok? Vamos fazer um exercício bem básico para saber onde a gente pode utilizar esses números inteiros e esses subconjuntos de Z. Então, no exercício eu tenho, utilizando os símbolos pertence e não pertence, complete. Então, desse lado eu tenho elemento e desse lado eu tenho conjunto. Eu pergunto, -6 é elemento de Z? Z representa os números inteiros, positivos, negativos e o zero. Se aqui no pé do Z, ó, não tem sinal nenhum, então faz parte os negativos, o positivo e o zero, ele pertence.
Menos 4 é elemento desse conjunto, observe que o 4 é negativo e aqui só vai fazer parte quem for positivo. Então, eu vou dizer que ele não pertence. Mais 10 é elemento desse conjunto? Sim. Por quê? Observe que no pé do Z que não tem sinal nem de mais nem de menos. Isso quer dizer que um número pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu vou dizer que pertence. Menos 5 é elemento desse conjunto? Sim. Ele é negativo e vai fazer parte desse conjunto. O zero e os números negativos. Pertence. Observe que não precisa memorizar os subconjuntos de Z. É só analisar. 0 é elemento desse conjunto, observe que apareceu asterisco. Se apareceu asterisco, ele não pertence. Mais 3 é elemento desse conjunto, ó. Tem um sinalzinho de mais e aqui tem um sinalzinho de mais. Pertence. Menos 8 é elemento dos números naturais. Lembre-se que nos números naturais não existe número negativo, então ele não pertence. 0 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. Não tem asterisco. Pertence. Mais 9 é elemento desse conjunto dos números inteiros negativos? Ele é positivo e aqui nesse conjunto só entra quem for negativo. Não pertence. Espero que vocês tenham entendido como se utilizar os símbolos pertence e não pertence nos conjuntos numéricos. Até logo, pessoal!